No vídeo de hoje a gente vai estar cobrindo Time Distortion, distorção no tempo. E eu quero estar apresentando um exemplo gráfico no EuroSD hoje, na terça-feira, dia 13 de maio de 2025, onde o preço ele causou uma Time Distortion que poderia confundir muita gente, mas depois ele andou na direção esperada. Então é o seguinte, a gente iria trabalhar hoje para o EuroSD da seguinte maneira. A gente deixa esse ponto, essa sell side, e a gente faz um purge nessa sell side e a gente começa a reverter. Com uma visão de um tempo gráfico maior, a gente tem essa Fair Value Gap aqui, esse imbalance. Então a gente estaria trabalhando em um contexto de que a gente faz um purge e reverte de volta para dentro de uma Fair Value Gap. Então esse seria o contexto que a gente estaria trabalhando no EuroSD, de alta. Eu vou deixar na tela uma imagem das minhas execuções e do meu PNL de hoje. Eu executei uma compra nesse EuroSD. Mas o que é interessante aqui nesse EuroSD é, na verdade, a time distortion que a gente tem se a gente descer o tempo gráfico. Agora aqui pelos 60 minutos, vocês podem até falar, nossa, não tem nada de time distortion, a gente tem um price action bem clean, a gente tem uma inversa aqui e o preço respeita ela, expande para cima lá no seu alvo. O que tem de errado aí? Bom, se eu passar para o tempo gráfico 5 minutos, ou até para o tempo gráfico de 1 minuto, vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Aqui no tempo gráfico de 5 minutos, esse aqui é a nossa mínima. E aqui a gente começa a subir. A gente teve os nossos primeiros alvos, pessoal, se dando nesse topo aqui. Bom, se vocês conseguem compreender aqui comigo, isso aqui é o nosso Market Maker Model. Então, essa máxima aqui, nossa Original Consolidation, que a gente tem esse objetivo para cumprir, essas imbalances. E a retração que a gente vai fazer aqui é a buy side of the curve para poder alcançar esses topos aqui e esse consequent encroachment desse imbalance. Então, para o dia, se tinha principalmente esse ponto aqui como principal, como sendo já um liquidity por causa do nosso Market Maker Buy Model. Aqui embaixo, a gente faz a Smart Money Reversal, abre o dia de hoje aqui na frente, e aí a gente vai fazer um delivery até esse draw. Então esse foi o contexto principal, essa foi a narrativa principal que a gente estaria trabalhando. E isso aqui é facilmente antecipado quando você conhece os conceitos da ICT e quando você usa das inversions. Então nossa principal maneira de confirmar isso seria com aquela inversa Fair Value Gap do H1 sendo respeitada. Eu não vou traçar ela aqui, mas vocês viram lá no H1 que a gente tinha uma Fair Value Gap por aqui. A gente baixa, a gente inverte ela e a gente começa a respeitar. Bom, todo esse cenário, você pode falar, nossa, o preço ele foi muito alto, o que, que seria essa time distortion? O que, que seria isso que muita gente acaba se confundindo, acaba pegando trades errados? Bom, a nossa time distortion, ela é isso aqui. Esse movimento aqui. Como é que você categoriza uma time distortion? Bom, é o seguinte, existem períodos no preço que a gente precisa que ele se movimente. Ou seja, a gente espera que ele se movimente em certos períodos. São os nossos kill zones, os nossos macros, nosso time and price. Quando o preço ele não se move adequadamente durante esses períodos de tempo, ou seja, ele fica preso dentro de uma caixa, e isso é especificamente dado no período de tempo que ele deveria se mexer, a gente tem uma time distortion. Então não é qualquer consolidação, não é qualquer movimento lateral. A time distortion ela é em um período de tempo específico e ela acontece, ela é motivada por algumas coisas que eu vou comentar aqui para vocês. Então se você vê esse tipo de movimento lateral aqui, uma consolidação, uma acumulação qualquer, que não encaixe
nos requisitos que eu vou comentar aqui, e que não tenha um motivo pelos quais eu vou comentar aqui, não é uma time distortion. E a time distortion é muito perigosa, porque muita gente acaba confundindo o bias, confundindo a execução, confundindo a narrativa, por causa da time distortion. Porque o intuito dela é realmente confundir, é ficar de lado e é entregar a liquidez necessária para que grandes posições sejam montadas. Então é comum, depois de uma time distortion, você vê o preço expandindo bem forte para uma direção. Ou então ele capturando um ponto, seja em cima ou seja embaixo, e revertendo bem forte para o outro lado. Vamos traçar aqui então o que será essa time distortion. Pegamos esse período aqui das 2 da manhã, a gente tem nossa London Open, né? Até as 5 da manhã aqui. Se a gente traçar esse range, vocês vão ver que o preço ficou bem lateral aqui. Vamos lá, vamos traçar ele aqui. Aqui foi a nossa abertura às 2 da manhã, nesse candle aqui, ok? E o range que a gente coloca aqui, ele é dessa mínima até a máxima aqui, desse período, que dá às 3h45 da manhã. A gente expande isso até as 5, que é o fechamento dessa kill zone. E aqui, percebam o seguinte, a gente tem a formação de duas coisas bem interessantes, que também categorizam uma time distortion e que categorizam um price action de lado e um price action confuso. Se você é um trader que opera o tempo gráfico menor, cara, sempre esteja de acordo com o tempo gráfico maior. Então espera o contexto do tempo gráfico maior estar correto, porque senão você vai cair muito nesse tipo de coisa aqui. Então se você opera o M1 principalmente, tenha muito cuidado. Se você opera os 5 minutos, muito cuidado. Se você opera o 15, muito cuidado. Só lá, para quem opera o H1 e usa ali do próprio gráfico de H1, mais as confluências do diário, para poder fazer suas operações olhando somente o tempo gráfico maior, que não vai sofrer de time distortion. Mas se você opera o tempo gráfico menor, você vai sofrer de time distortion em algum momento ou outro. Então, nesse período de tempo aqui, a gente percebe que a gente tem o preço, né, formando esse topo e esse fundo. Eu já vou falar do que é interessante de todo esse price action. Okay, e aí depois a gente tem o Open das 7 da manhã, que seria o nossa kill zone de Nova York, nossa abertura de Nova York. A abertura da kill zone em si. E depois às 8h30 a gente tem a abertura padrão do mercado. E a gente teve uma notícia. Esse é o ponto. Vamos lá, se a gente pegar aqui das 7 da manhã, a gente vai perceber que essa aqui foi a abertura. A gente colocou uma mínima aqui. E a gente colocou uma máxima até antes de 8h30, ou seja, nesse pré-market, nesse pré-mercado, a gente ficou nessa consolidaçãozinha aqui, nesse range de preço. Olha só, o que é característica de time distortion? A gente normalmente tem um driver de volatilidade para a gente sair da time distortion. Que nesse caso aqui de hoje foi a notícia de 8h30, se dando numa terça-feira. Então a gente já conhecia o contexto do tempo gráfico maior, a gente já conhecia o que o preço poderia fazer, ele deveria fazer durante a Q-Zone de Londres, durante o pre-market, a abertura de Nova York, da Q-Zone de Nova York às 7 da manhã. Mas ele não fez. Então aí que está o primeiro ponto de uma time distortion. Esse é o primeiro fator. Você olha para a time distortion, você vê esse movimento lateral que não cumpre com o que ele tem que cumprir dentro de um período que ele deveria cumprir. E isso tem motivos. Nesse caso de hoje, a nossa time distortion ela foi dada por causa da abertura de 8h30, que é uma injeção de volatilidade no mercado, por conta da notícia que a gente teve, do nosso evento econômico que a gente teve. Então o correto seria você aguardar o preço fazer esse movimento para depois do Open você procurar suas execuções. Então eu vou mostrar para vocês como e onde que eu executei
aqui nesse modelo. Mas, vamos lá. A característica da Time Distortion é uma coisa, tá, bem interessante. É a formação de dois breakers. Ok? Então, o preço ele fica preso entre dois breaker blocks, entre duas formações de breaker. Isso coloca o preço em uma condição de hard resistance liquidity, ou seja, os dois lugares, para cima e para baixo, as duas direções, elas estão travadas por causa da breaker. Isso também vai ajudar a gente na formação da time distortion. Mas isso não é regra. Mas é uma coisa que pode acontecer. E outros motivos, além de eventos econômicos para nossa time distortion, é a própria manipulação de algoritmo. Então o preço, ele pode estar aguardando um macro específico para ele poder entregar o delivery de preço. Isso vocês conseguem ver nas minhas execuções passadas que eu posto aqui no canal. Então às vezes o preço ele espera o macro para poder aí sim acontecer a movimentação desejada. Ou a movimentação mais forte. Tem muita gente que vai estar utilizando também time cycles, os ciclos de 90 minutos, de 30 e de 10 minutos. Não tem problema. Você pode estar utilizando também. Mas isso não vai te salvar de uma time distortion, ok? Isso só vai talvez te ajudar a identificar quando que uma time distortion está ali pelo seu meio. Bom, vamos lá, vamos comentar sobre a formação de breaker que eu comentei no tempo gráfico menor. Mas antes, eu quero deixar esses retângulos assim. E agora sim, a gente consegue observar aqui pelo próprio 5 minutos, aonde que a gente forma essas breakers. Mas eu quero olhar pelo 1 minuto aqui. E a principal é aqui na Q-Zone de Londres. Beleza? Aí a gente vai estar considerando também o movimento aqui antes, também depois. Então é o seguinte. Se a gente quer ver a Q-Zone de Londres ela fazendo a movimentação esperada, que a gente forma a mínima e a gente começa a subir, por exemplo, a gente vai ver uma movimentação da seguinte maneira. O preço ele desce, forma uma breaker e começa a subir. Isso é o mais comum da gente ver, seja no M1, seja no M5. Já que a gente está no Market Maker by Model. Tá, o preço ele não pode falhar essa breaker. Não é um bom indicativo se ele falhar essa breaker, caso ela aconteça aqui em Londres. E também não é muito comum que ele forme e respeite breakers contrários. Então, olha só aqui como que a gente poderia ter trabalhado, identificado essa time distortion aqui, utilizando a teoria de breakers avançadas. É o seguinte, como eu falei, uma coisa que acontece muito é a gente formar duas breakers e a gente desrespeitar. Então, se a gente der um zoom aqui, nesse price delivery de Londres, a gente consegue identificar uma breaker aqui, sendo esse dois candles aqui verdes, e aqui essa breaker, captura esse topinho aqui, a gente bota uma breaker aqui. Então a gente tem um price action depois fica preso entre essas duas resistências. Então o primeiro breaker aqui, eu vou colocar ele de amarelo. Esse é o nosso primeiro breaker. A gente forma. A gente não quer ver isso aqui, preço voltando aqui abaixo. Você vê como ele deixa uma fair value gap aqui, ele vem respeitando ela, depois ele vem e rompe, depois ele volta. É um price action travado, né? E depois a gente tem a formação de uma outra breaker aqui em cima. Então olha só, o preço deixa essa máxima, depois ele volta aqui, e aqui embaixo ele deixa um break block pra gente, que nesse caso vai ser esse candle aqui, verde. Certo? Porque pra mim é um candle bonito. Eu posso pegar esses dois candles aqui, vermelhos, ou eu posso pegar
só esse candle vermelho aqui, só esse candle verde aqui. Enfim, essa região aqui, para mim toda, é a minha região de breaker. Ok? Eu particularmente gosto de utilizar esse candle verde aqui. Ok? E aqui o interessante é a gente observar a metade dele. Como que o preço ele vem depois respeitando essa metade e expandindo em um ponto que ele fica preso dentro dessas duas breaker blocks aqui na frente. Então ele está preso entre essa mínima e ele está preso entre essa máxima. E aí ele fica nessa movimentação aqui difícil, né? E ele deixa imbalances tanto para cima quanto para baixo. Então, ou seja, a gente tem balanceado price ranges em cima e embaixo. Isso ajuda também a travar ainda mais o preço nessa time distortion. E aqui a gente fica nesse price action lateral. Mas qual é a maneira? Você não precisa aprender todos os detalhes minuciosos e ficar observando como você identifica uma time distortion. Você precisa simplesmente evitar a time distortion. Acima de querer operar ela ou acima de tentar ficar identificando ela e tudo mais. Ou mais seja útil. Mas é isso. Você deixa BPRs em cima, deixa BPRs embaixo. Tá, então, já que eu citei essa parte do BPR, vamos falar dela aqui. A gente deixa essa aqui, esse balanceado price range. E aqui a gente deixa esse balanceado price range. Você pode ver que é bem perto, né, da breaker. Inclusive os dois estão dentro da breaker, que contribui ainda mais para o preço ficar travado aqui. Como você pode ver, o preço ele fica indo e voltando nessas regiões. E não desenvolve para lugar nenhum. Então, essa seria a time distortion aqui. Essa próxima time, aqui já é comum, às vezes, a gente encontrar o preço fazer uma time distortion nesse período em que a gente está entre aqui o final da Q-Zone de Londres e o começo da Q-Zone de Nova York, porque o preço ele está fora de tempo, ele está fora de Q-Zone, então tudo bem se ele ficar de lado. Lembra que a time distortion é ele ficar travado dentro do tempo que era para ele estar se mexendo. E aqui a gente tem basicamente uma outra dilatação, uma outra distorção, até a gente abrir às 8h30. Que aí sim a gente considera basicamente uma movimentação, seja para cima ou seja para baixo, usando esse open aqui. Então aqui é a mesma coisa que a gente viu ali na zona de Londres. Por isso ele fica de lado, fica lateral. Então não é interessante a gente estar executando nada aqui. Ok? Só que é o seguinte, os swing points, né, os pontos aqui que a gente tem, principalmente pelos 5 minutos, eles podem ser utilizados como pontos fortes. No caso, se eu quero ver uma alta, os fundos eles podem ser considerados fortes, né? E aí a gente pode também ter máximas aqui que são consideradas liquidez. Então, se eu olho aqui para trás, considerando essa time distortion, considerando essa time distortion para esse open, eu vejo o seguinte, que o preço ele deixa, olha só, toda essa liquidez aqui nos topos de baixa resistência, todas essas equal highs aqui. E aonde que ele forma um ponto, um swing aqui embaixo, olha só. Ele vem nesse momento aqui depois das 6, bota esse swing, bota um balanceado price range e volta a subir. Olha só o que eu tô falando para vocês. Tá? Percebam isso. BPR aqui. E por isso ele vem aqui, não volta na mínima e depois começa a subir novamente. Por que a gente está olhando para as compras? Porque a gente tem um contexto de alta, a gente tem uma narrativa de alta em jogo. O preço, ele vai naturalmente, já que a gente tem uma narrativa tempo gráfico maior, voltar nas máximas aqui em cima.
A gente olha para os fundos para segurar o preço. Então, isso seria a time distortion. Tá, e o que acontece se eu pegar um trade? Imagina que você pega um trade aqui. A gente tem um open das 7 da manhã aqui. Aqui vai um insight muito importante agora. Você tem esse open aqui das 7 da manhã. E você observando aqui o preço, você vê ele voltando, fazendo esse... Aqui, deixa eu tirar o shift aqui, por exemplo. E você acredita que o preço a partir daqui agora ele vai subir. Então você acredita que ele já colocou um swing e que ele vai subir. Ele já colocou aqui embaixo o intermediate term low e que ele vai subir. Se você executar aqui e o preço ele começar a fazer isso, o que você precisa fazer? Será que você precisa colocar o stop no 0 a 0? Será que você precisa fazer trailing stop? Será que você precisa diminuir o alvo? Será que você precisa sair da operação? Na verdade é que quando o preço faz isso, você não precisa fazer nada. Quando o preço começa a fazer isso, ele não está te indicando nada. Então, vamos lá. Se você comprou aqui, você vai deixar o seu stop no mesmo lugar que você deixaria originalmente. Não vai mexer nele. E você vai colocar o seu take, digamos que seja nessa máxima. E você vai deixar esse take aí exatamente como é para ser. Durante toda a time distortion, você não vai tirar esse trade desse lugar. Até bater o take ou até bater o stop. Até o preço sair dessa time distortion. Tá? Porque o preço ele só vai pro seu stop, pro seu take quando ele sair da time distortion. Quando ele romper a time distortion, o range da time distortion. Quando a gente tiver uma injeção de volatilidade. Aí sim o preço ele vai. Então você precisa manter. O melhor é você não operar antes dos eventos. Você não operar nem antes nem durante. Tá? E não ficar tentando antecipar tudo. Então aqui. Seria só segurar mesmo. A time distortion é um fenômeno muito interessante. Muito interessante. E às vezes ele vem para fazer algumas coisas. Às vezes não, ele sai para fazer algumas coisas, tá, pessoal? Em que cenários que ele aparece? Normalmente quando a gente vai ter uma reversão. Então aqui, nesse caso, hoje foi um exemplo disso. A gente vai fazer uma reversão, a gente bota essa mínima. E a gente vai fazer essa reversão aqui para a parte de cima do gráfico. A gente vai voltar lá para cima. A gente não vai voltar mais nas mínimas. A gente normalmente, muitas vezes, coloca uma time distortion aqui. Tá? Durante esse pequeno retorno do preço aqui. Isso é comum de acontecer. Tá? Serve para quê? Para as grandes instituições, basicamente, né? Para o algoritmo dar tempo e liquidez suficiente para que ordens grandes sejam colocadas aqui. Então é para isso. Nesse tipo de cenário. Depois da time distortion, que você tem um direcional, você tem uma direção, mas o preço ele faz algumas time distortions. Então isso aqui vai acontecer normalmente durante macros. A gente pode pegar, aqui a gente teve um, por exemplo, de 9,50. De 9,50 aqui. Até as 10h10. Isso aqui é considerado, né, uma time distortion. O início de uma time distortion, então, nesse macro. Que é um ponto que você espera que o preço vai fazer alguma coisa e ele só fica... Ele começa a ficar de lado, olha só, então ele vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Ele também tem o intuito de pegar os stops de quem fica colocando o stop justo no trailing stop. Aqui ele não chegou a fazer muito isso. Mas a pessoa que coloca o stop aqui, por exemplo, a pessoa que usa o trailing stop da maneira errada, tá? Porque existe um jeito certo de usar o trailing stop. As pessoas que usam o trailing stop de maneira errada colocam muito
perto do preço, o algoritmo ele vem para poder pegar esses stops, trading stops, e tirar essas pessoas durante essa time distortion que a gente vem tendo conforme a gente vai subindo. Também ele faz isso enquanto a gente já está na movimentação, igual ele fez aqui, ó. Para enganar as pessoas, para induzir as pessoas a acreditarem que esse movimento pode estar exausto e pode começar a reverter. Então aqui vai ser a hora que ele vai colocar Fair Value Gap, CIBs, que ele vai fazer BPRs, que ele vai fazer breakers na parte de cima, mas sempre com esse price action, ó, lateral, para poder induzir as pessoas a venderem. Para que gere mais liquidez aqui em cima e o preço expanda mais ainda. Então vocês têm que ficar muito ligados com esse tipo de movimentação aqui, que acontece normalmente no M1. Mas eu particularmente aconselho mais a quem está iniciando a operar pelo M5. E quando vocês identificarem esses ranges grandes assim, que a gente tem as time distortions, vocês ficarem muito ligados nas execuções que vocês vão fazer. E tudo bem, caso você queira executar dentro da time distortion, mas você tem que colocar o seu stop fora do possível range da time distortion. Então, ou seja, um stop grande mesmo, de fato, para dar espaço para o preço ficar de lado até ele ir. Mas o mais ideal é depois. Bom, como que eu executei isso aqui no dia de hoje? Foi pelo gráfico de 5 minutos mesmo. Bom, a questão foi, eu identifiquei, né, esse price range, essa distortion, time distortion, mas eu ainda quero ver um contexto de alta. Eu ainda quero ver o preço subindo. Então, olhando aqui, o que a gente tem, pessoal? A gente tem essa mínima, igual eu comentei para vocês, que para mim seria o intermediate low, nossa mínima mais embaixo. Isso porque a gente tem o BPR aqui. O preço ele respeita ele para cima. O preço ele até tenta, mas não consegue passar daqui, rompe a máxima. Então o que isso bota pra gente? O mitigation block. Né? O mitigation block aqui. E o preço ele vem segurando esse mitigation block. Vamos colocar a linha dos 50%. Você pode ver que ele até fecha um 500, mas logo em seguida ele já volta e fecha fora. Então ele está confirmando muito a alta aqui para mim. Nesse caso. Usando os próprios speed arrays. Então a partir do momento que ele abre às 8h30 aqui, eu vou esperar, tá, ele fazer uma mínima para depois eu comprar. É o que faz sentido na minha cabeça. O que acontece é que ele bota uma máxima primeiro para depois colocar a mínima. E não tem problema. Eu ainda estou esperando preços altos, mais altos. Isso aqui é só uma manipulação para as pessoas venderem. Então vamos lá. A partir do momento que ele vem aqui, bota essa mínima, que é menor do que essa, e respeita 50%, consequentemente, encroachment desse mitigation. Esse candle fecha, e esse candle fecha acima. Aqui, ou seja, a gente tem o primeiro fechamento de 8h30 acima desses pontos aqui. Aí, quando o preço ele vem aqui, 8h35, começa a subir, eu venho, coloco minha compra aqui. Tá, e a partir daí, eu vou colocar o meu stop aqui embaixo dessa mínima aqui atrás, porque é uma mínima que eu acredito que o preço não vai precisar voltar mais. E por quê? Ela é uma mínima, como você pode ver, que pega essa mínima anterior, por mais que seja por pouco, ela pega essa mínima anterior, e ela tá dentro, BPR. Então eu quero deixar meu stop aqui. E o meu alvo eu vou colocar nos pontos aqui em cima. Então eu tinha colocado meu alvo aqui, bem aqui em cima mesmo. Que pagou esse belíssimo 2,5 para 1 aqui. Ok. E aí foi essa a execução. O preço depois ele continua indo. E isso é bonito de você ir fazendo o seu
o seu manejo aqui pelo tempo gráfico de 15 minutos. Ok. Você vê ele subindo, retraindo, fica um price action bonito, price action clean. Pelos 5 minutos. É até interessante, você consegue perceber a formação de mínimas do preço. Né? Então, ele vem e volta dentro desse fair value gap aqui. E coloca uma mínima. E expande. Aí ele vem, cria fair value gap, volta aqui nesse price range, nesse rejection block, que rejeitou esse order block. E coloca uma mínima. E expande. E assim ele vai fazendo. Aqui ele colocou uma mínima nesse fair value gap. E expandiu. E assim o preço vai tratando nessas movimentações expansivas. E a gente poderia ter evitado todo esse time histórico simplesmente por ter esperado o movimento ali do canário econômico sair, o Open de 8,30. Então, é isso, gente.